A Copa Libertadores da América é mais do que um simples torneio de futebol. É o símbolo da paixão e da rivalidade entre os maiores clubes do continente. Ao longo de mais de 6 décadas, essa competição consagrou grandes campeões, revelou craques inesquecíveis e proporcionou momentos históricos que marcaram gerações de torcedores. Hoje, vamos explorar a história desse torneio, que é o sonho de consumo dos clubes e jogadores sul-americanos. O futebol na América do Sul já era uma febre nas décadas de 1940 e 1950, com ligas locais movimentando milhares de torcedores. Mas faltava algo que colocasse os melhores clubes do continente frente a frente, em uma competição que decidisse de fato quem era o melhor da América. Foi nesse contexto que surgiu a ideia de criar um torneio continental, inspirado na Copa dos Campeões da Europa. Em 1958, dirigentes da Conmebol começaram a discutir a possibilidade de uma competição que reunisse os campeões nacionais dos países sul-americanos. A ideia tomou forma, e em 1960 nascia a Copa Libertadores da América. O nome Libertadores foi escolhido em homenagem aos heróis da independência dos países sul-americanos, como Simón Bolívar e José de San Martín. Na primeira edição, participaram apenas 7 clubes, mas a competição já mostrava seu potencial de crescimento. O Peñarol, do Uruguai, conquistou o título inaugural, iniciando uma história de rivalidades intensas e confrontos épicos. As primeiras edições foram marcadas por um futebol mais amador, com pouca organização, mas com muita paixão dentro e fora de campo. Nos primeiros anos da competição, o Uruguai dominou a Libertadores com o Peñarol e o Nacional. O Peñarol, além de vencer em 1960, repetiu o feito em 1961 e chegou à final novamente em 1962, mas foi derrotado pelo Santos de Pelé. Já o Nacional começou a se destacar nos anos seguintes, mantendo o futebol uruguaio no topo. A força dos clubes uruguaios, somada ao apoio fervoroso de suas torcidas, fez com que Montevidéu se tornasse uma das capitais do futebol sul-americano. Foi nessa época que o Santos de Pelé surgiu como um gigante do continente. Em 1962 e 1963, o time da Vila Belmiro encantou o mundo com um futebol ofensivo e técnico, conquistando 2 títulos consecutivos e colocando o Brasil no mapa da competição. Jogadores como Pelé, Coutinho e Pepe se tornaram ícones da Libertadores, e o Santos passou a ser um dos times mais temidos e respeitados do continente. Essa era de ouro do Santos pavimentou o caminho para que outros clubes brasileiros almejassem a glória continental. A partir da década de 1970, os clubes argentinos começaram a dominar a Libertadores. O Independiente, com suas 4 conquistas consecutivas entre 1972 e 1975, estabeleceu um recorde que até hoje não foi superado. Apelidado de Rei de Copas, o time de Avellaneda contava com jogadores excepcionais como Bochini, Bertoni e Pavone, e construiu uma hegemonia que fez do clube o maior campeão da história da competição até hoje, com 7 títulos no total. O Boca Juniors, por sua vez, se consolidou como um dos maiores clubes da Libertadores no final dos anos 1970 e nas décadas de 2000. Sob o comando de Carlos Bianchi, o Boca venceu 4 títulos em apenas 7 anos, com atuações memoráveis de jogadores como Riquelme, Palermo e Tevez. A Bombonera, com sua torcida apaixonada e o famoso Caldeirão, se tornou um pesadelo para os adversários, e o Boca se firmou como um dos clubes mais respeitados e temidos do continente. Outro gigante argentino, o River Plate, também deixou sua marca na Libertadores. A conquista de 1986, liderada por jogadores como Enzo Francescoli e Norberto Alonso, foi um marco na história do clube. Mais recentemente, o River conquistou títulos em 2015 e 2018, este último em uma final épica contra o Boca Juniors, que foi decidida fora da América do Sul, em Madrid, devido aos incidentes de violência. Esse confronto entre os maiores rivais argentinos entrou para a história como uma das finais mais tensas e emocionantes da Libertadores. Embora os clubes brasileiros tenham demorado um pouco para se firmar na Libertadores, a partir dos anos 1990, eles se tornaram protagonistas. O São Paulo, com Tele Santana, venceu o torneio em 1992 e 1993, encantando a América do Sul com seu futebol envolvente e ofensivo. Zete, Raí e Müller foram alguns dos destaques dessa era dourada do tricolor paulista, que conquistou a América e o mundo. Outros clubes brasileiros também fizeram história.
O Grêmio, em 1995, sob o comando de Luiz Felipe Scolari, venceu a competição com um time aguerrido, liderado por Jardel e Paulo Nunes. O Cruzeiro, em 1997, com Dida, Marcelo Ramos e companhia, também conquistou a América. Já o Santos, em 2002, com uma geração de jovens talentos como Robinho e Diego, voltou a vencer a Libertadores após quase 4 décadas. Nos últimos anos, clubes como Flamengo e Palmeiras têm dominado a competição. O Flamengo, em 2019, venceu o River Plate de forma heróica, com 2 gols de Gabigol nos minutos finais. Em 2020 e 2021, o Palmeiras, sob o comando de Abel Ferreira, conquistou títulos consecutivos, se firmando como uma das forças do continente. A Libertadores voltou a ser o sonho de consumo dos clubes brasileiros, e as finais têm sido verdadeiros espetáculos de futebol e emoção. A Libertadores foi o palco de muitos craques que se tornaram lendas. Pelé e o Santos bicampeão, Maradona e sua mística com o Boca, Zico e o Flamengo de 81, Riquelme e seu domínio no Boca nos anos 2000 e, mais recentemente, Gabigol com seus gols decisivos pelo Flamengo. Esses jogadores ajudaram a escrever a história de um torneio que transcende o futebol, envolvendo paixão, rivalidade e glória. O futuro da Libertadores promete ser ainda mais emocionante. Com novas gerações de craques surgindo e clubes cada vez mais estruturados, a competição continua a ser o ápice do futebol sul-americano. As histórias de glória e superação continuarão a ser escritas nos gramados da América do Sul, e a Libertadores seguirá sendo o maior sonho para clubes e torcedores. Afinal, conquistar a América é para os fortes, é para os gigantes. E você, qual é a sua lembrança favorita da Copa Libertadores da América? Comente aqui embaixo e compartilhe conosco as histórias que marcaram sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais vídeos como este. Até a próxima!